escreve que anunciará o torneio de espadachim de feitiçaria apenas para que ele saiba que ela revela que foi tetracampeã em seus tempos e incentiva que ele também participe, já que ela acredita que ele pode igualar o recorde dela ouvindo este declínio da invasão, afirmando que ele deseja permanecer nos bastidores em vez disso. Além disso, ele revela sua intenção de apenas descansar e torcer por seu amigo. Ouvindo este mestre, Lídia dá-lhe a liberdade de tomar suas decisões sobre o assunto, ela no entanto desfoca. Aliviado ao vê-lo e entrega-lhe um bilhete que ela afirma que ele precisaria algum dia, entretanto, depois de conhecê-lo. Mestre Rei vai ao encontro de Elisa naquele momento em que ele a conhece que ela está prestes a ir para a biblioteca e ele exige para se juntar a ela. Ouvindo-o dizer assim a deixa frustrada, isso faz com que ela mudá-la. Como ela acredita que vai sair com o rei, coincidentemente Elisa procura um livro falando sobre Ingram. Quando os dois passam o tempo lendo, Elisa fica chocada ao ver Rei rir de um romance e ele, no entanto, diz-lhe que ler romances ajuda-o a compreender as emoções humanas, uma vez que não sabe. Mais tarde naquele dia, enquanto os dois saem da biblioteca, Clarice os vê. Ao vê-los, ela se surpreende ao encontrar Rei na biblioteca, que ela também acha difícil. Fale com ele, já que ele está com outra garota, no entanto, enquanto ela se esconde para buscá-la. Rei e Elisa a descobrem, e ele pede que ela se junte a eles para almoçar. O simples pensamento disso a torna inquieta. Antes de comer, Rei apresenta as duas garotas uma à outra e elas agem tão estranho que tornou sua natureza introvertida claramente visível a cada um deles. Revelam que esta é a primeira vez que eles em tal situação. Depois de comer, Rei se despede das meninas quando elas saem. Juntos se virando, ele surpreendentemente encontra Emílio enquanto ela também é surpreendida. Ao vê-lo, ela informa-o de que está ali para a reunião de nobres, embora ela ache irritante que ela sinta que o início do torneio de espadachim feiticeiro dará aos nobres muitos eventos para trocar prazeres. Embora ela seja uma nobre, ela não parece interessada em nada disso. Percebendo que ela tem falado alto consigo mesma, ela pede desculpas a Rei por reclamar de Rei. No entanto, não parece ter um problema com ela reclamando, já que ele acredita que é necessário desabafar às vezes. Só depois ele a elogia. Escolha da roupa, afirmando que lhe convém mais do que aquele uniforme habitual que ela sempre teve em afirmar ainda que traz à tona seu charme bonito e inteligente. Surpreendentemente, ele revela todo o detalhe de seu passeio para ela não faltar. Uma única vez que ele saiu com Elisa e Clarice a deixa com ciúmes e ela exige que ele a acompanhe. Em seguida, para o passeio, Amélia decide ir a um shopping onde experimenta roupas diferentes, recebendo roupas diferentes e únicas. Elogios de Rei. Ouvindo-o proferir estas palavras complementares, Emília afirma que ele deve ir com as mulheres, mas não lhe parece que ele sinta que é assim porque ele foi criado por tantas mulheres. Ainda no camarim, Amélia vê uma aranha e sai de cueca sem saber que Rei está presente. Quando ela sai, ela imediatamente o agarra assustada e chorando. No entanto, quando percebe que o que está vestindo, ela imediatamente corre de volta envergonhada. Neste momento, Rei procura saber se ela está bem e pede desculpas por tê-la tocado acidentalmente. Pele macia. Mais tarde naquele dia, Rei é convidado por um de seus professores, mentor Grey, e perguntado sobre sua vida no academia. Em resposta, ele revela que está muito satisfeito com isso. Só então ele procura saber se algo está errado. Isso Grey deixa escapar o fato de que ela se preocupa com ele, já que ele é o primeiro comum desde a academia. Por isso, ela teme que você tenha sido fortemente condenado pelos nobres alunos e pede desculpas a ele por isso. Que ela afirma que está trabalhando duro para se tornar uma pesquisadora de feitiçaria. Seu desejo de se importar mais com estudantes como o Rei e cuidar deles para não se tornar uma pesquisadora solitária. Além disso, ela deseja se tornar uma professora que progrida junto com os alunos, enquanto ela acha que isso é egoísta. Ela afirma que deseja fortemente ser a professora de Rei. Ouvindo isso, o Rei deixa escapar o fato de que ela é sua professora. Já embora ela não pareça satisfeita com isso, ela eventualmente pede que ele a veja se ele tem algum. Antes de sair, ele informa que está agradecido, já que seus professores e amigos o tratam bem naquela noite. Os alunos estão preocupados com Aliun, já que ele não vem à escola há algum tempo. Por outro lado, Aliun gasta seu tempo na floresta conduzindo feitiçaria sombria enquanto ele procura agir em seu ódio contra Rei White no clube dos caçadores. Os caçadores estão ocupados em tentar exceder seu limite de tempo anterior para se sentar no ar quando chegarem ao
Mil contagem eles parecem ter conseguido o que eles queriam enquanto isso está acontecendo. Evie pergunta a Rei se ele quer comprar alguns whey protein depois da escola, mas Rei se recusa afirmando que tem planos depois. Seus planos, no entanto, envolvem seu clube de jardinagem, onde ele recebeu a chave reserva da sala do clube para ir. Lá, como os outros membros não irão para lá, ele está sendo orientado por um dos membros mais velhos a estar lá como. Ela acha que ele provavelmente chegaria mais cedo do que Rebecca depois de receber a chave. Ele agradece por isso, mas ela sente-se desconfortável por ter de lhe agradecer e sai imediatamente depois de Rei se dirigir à sala do clube. Quando ele abre a porta, ele entra e vai direto para a sala interior. Surpreendentemente, ele vê uma garota nela. Quando ela se vira, ele percebe que ela é Rebecca. Vendo quão constrangedora é a situação em que ele se encontra, ele se desculpa do quarto e a envergonhada Rebecca grita. Quando ela finalmente se veste e sai do quarto, ela oferece a Rei um chá. Aparentemente o chá foi feito com ervas obtidas do Garden Club. Por outro lado, ele não está interessado no chá e imediatamente pede desculpas a ela pelo incidente anterior. Ouvindo-o pedir desculpas, Rebecca informa que não há. Em vez disso, ela esclarece a questão em relação ao tipo de cueca que ele viu. Ela afirmando que tinha acabado de terminar a aula de educação física e estava mudando. Além disso, ela afirma que costuma usar roupas íntimas mais maduras e ele acha isso ótimo com isso, disse ela. Pede que ele esqueça todo o incidente e ele obriga mais tarde, enquanto dá uma olhada na estante em a sala do clube. Rei pergunta para que servem os livros, especialmente porque eles parecem. Para saciar sua curiosidade, Rebecca informa que se trata de um registro de. Além disso, ela afirma que contém informações que não podem ser encontradas em outros livros. Enquanto o Rei acha isso incrível, ele se pergunta se ela escreveu nos livros. Ela revela como intencionalmente registra flores que mudança por feitiçaria. Ouvindo isso, o Rei acha estranho fazê-lo entender que ela o leva para o jardim e mostra-lhe planta que pode usar feitiçaria. Vendo isso, ele fica surpreso que as plantas têm tais habilidades e ela faz com que ele saiba que isso é comum em plantas carnívoras, já que a feitiçaria é vista em seu processo de desenvolvimento logo em seguida. Informa-o sobre um verbete sobre a Margarida que ele gosta e ele é ansioso para vê-lo naquele momento. Rei percebe a mudança na expressão facial de Rebecca e quando ele pergunta a ela o que é errado, ela afirma o quanto está feliz por poder educá-lo. Ouvindo-a dizer isso, faz com que ele se pergunte se não há outros membros para ela educar, mas ela afirma que todos mantêm o seu distância dela, uma vez que ela vem das 3 principais famílias. Enquanto ela acha que todos são bons, eles são relutantes quando ela tenta ensiná-los. Isso ela diz que torna difícil para ela se abrir para eles. No entanto, ela se sente relaxada desde Rei não faz isso. Em resposta, Rei garante que ele não hesitará em pedir-lhe. Em seguida, ele pede que ela lhe empreste o livro para estudá-lo e ela está animada para emprestá-lo a ele mais tarde naquele dia. Rei e Rebecca continuam a passar o tempo juntos e ela pergunta se ele é um dos membros do comitê no torneio de espadachim de feitiçaria. Em resposta, ele afirma que ele é e revela o seu plano para torcer por Amélia na menção de seu nome Rebecca como um borrão. Como Amélia é a favorita para ganhar o grupo amador do torneio, já que ela é filha da família Rose. Enquanto isso, Rei procura saber sobre o terceiro membro da família Top 3, já que ele não a viu na academia. Aparentemente a terceira família é a velha grande família que sempre estudou na academia Dion. No entanto, Rebecca acredita que a filha da família seria uma boa rival de Emília. No dia seguinte, os alunos se reunirem para assistir. Amélia concorre no concurso preliminar que é realizado para escolher representantes durante o concurso. Emília vence seus oponentes facilmente naquele momento e, em uma reviravolta chocante, ela busca a do professor. Em seguida, ouvi-la dizer isso, alguns dos alunos recebem ofendidos que ela escolheria Rei. No entanto, eles estão otimistas de que ele será esmagado facilmente. No início, o professor é relutante em escolher Rei, uma vez que ele é um membro do comitê executivo, mas a determinada Emília decide contestar o direito diretamente. Uma vez que ele foi desafiado diretamente, Rei aceita. Quando o duelo começa, Rei permite que Emília prospere no ataque, enquanto ele defende seus golpes. Analisando golpes, ele acha que não são golpes poderosos, mas eles definitivamente são rápidos. Com o quão bem Rei defendeu seus ataques, Emília o elogia por ser bom em espadachim e batalhas da vida real.
especialmente porque ele não é tão bom em feitiçaria. Se eles soubessem o tipo de poder que ele possuía, ela afirma que isso é a razão pela qual ela queria lutar contra ele. Ouvindo-a elogiar suas habilidades, Rei está feliz em ouvi-la dizer isso e decide ter um duelo adequado com ela. No entanto, ele continua a ficar na defensiva, enquanto Amélia tenta o seu melhor desferir pelo menos um golpe nele. Enquanto eles lutam, Rei acha o duelo familiar. Pensando nisso, ele é lembrado de seu primeiros dias aprendendo espadachim com seu mestre, no momento em que o mestre tentou golpeá-lo tão forte, e lembrando-se, isso faz com que ele toque em sua feitiçaria em sua fração de segundo que ele empurra a espada de Amélia e está prestes a desferir um golpe pesado nela, quando ele para de perder o controle de sua espada. O fato de ter largado a espada levou o professor a declarar Amélia a vencedora do duelo, apesar de Rei parabenizar ela sobre a vitória. Ela deseja saber qual foi seu último ataque. Sobre isso, alimenta sua curiosidade, fazendo com que ela se pergunte mais uma vez quem ele realmente é nisso momento. Alium olha para Rei com raiva, esperando o momento perfeito para despejar tudo. Mais tarde naquele dia, Rei passou alguns tempo com seus amigos e Elisa se sente mal por não assistir à luta, enquanto Evie, que ainda estava chocado com como a esgrima de Rei é boa, elogia-o, procurando saber de onde ele tinha aprendido. Em resposta, Rei afirma que ele tem um mestre que lhe ensinou basicamente tudo sobre a vida. No entanto, ele afirma como sua educação é tão rigorosa que a vida na academia é o paraíso. Por outro lado, os alunos da academia estão entusiasmados com o quão bem Rei tinha, especialmente porque ele é um comum com isso. Eles não estão surpresos sobre o fato de a equipe de Emília ter vencido a competição mais cedo, logo após Alium subir para Rei. Pede um duelo com ele. Só então seus amigos zombam de Rei, tentando convencê-lo a não sair ou ser assustado com o quão irritantes eles soavam. Rei é forçado a aceitar o desafio enquanto os dois ficam frente a frente um ao outro. Elisa está preocupada. Evie, no entanto, garante-lhe que ele vai ajudar-se. Tudo acontece enquanto isso, uma delas percebe uma barreira cercando o local, como ela imagina que seja lá para evitar que o som saia do lugar. Por outro lado, quando o Rei pergunta sobre as regras do duelo, Alium oferece-lhe uma espada real, afirmando que a feitiçaria também seria usada em um duelo. Vendo isso, os espectadores estão preocupados, mas Alium vai em frente para informar Rei sobre o fato de que quem se rende primeiro perde. Sem perder muito tempo ou dar um aviso, Alium carrega com raiva em Rei. Felizmente, Rei se esquiva de seus ataques e vai pegar sua espada enquanto a luta está acontecendo. O manto está assentado no galho de uma árvore, observando-os enquanto Alium está irritado no fato de que Rei não ataca, mas apenas se defende. Devido a isso, ele ordena que Rei venha até ele. Vendo Alium em seu estado, faz Rei incomodado. Alium, por outro lado, é tão obcecado com a vitória que ele opta por usar ambos feitiçaria e espadachim no duelo. Ele está determinado a não perder para Rei, que ele sabe estar apenas fisicamente melhor. Ainda afogando-se em sua raiva, ele se lembra da condição de sua família. Aparentemente, embora sua família seja uma família nobre, eles são apenas o nível inferior entre os nobres famílias, que dificultam que sejam vistas como uma família respeitada. Isso fez com que seu pai enfrentasse muitas dificuldades. Isso fez com que Alium, assim determinado a fazer de sua família uma família honrada e respeitada, para conseguir que ele pretende se tornar o feiticeiro de mais alto nível e matar Rei no processo. Com raiva dentro dele, Alium joga rolos mágicos de fogo em Rei. Felizmente ele se esquiva, mas termina até cortar um deles. Isso deixa todo mundo surpreso, mas fica muito Alium irritado. Desta vez, ele continua a jogar grandes tigelas de fogo em Rei, mas este último consegue se esquivar de todos eles. O fato de que ele é incapaz de acertar Rei fica Alium frustrado vê-lo cortar a magia tão facilmente. Alium acredita ele é um filho ilegítimo de uma família nobre. Ouvindo dizer isso, o Rei reitera que ele é um comum, mas como muitos outros que são oportunizados para dominar a feitiçaria também. Ele faz Alium saber que a linhagem não serve como um padrão para determinar aos homens se um feiticeiro é bom ou não. Isso torna Alium mais irritado do que ele já é, e ele ataca Rei com uma feitiçaria muito poderosa chamada Dragão Flamejante. Enquanto isso, Rei corta-o tão facilmente como fez os outros, o que serviu de cereja no topo do bolo. Todos que testemunharam o duelo perceberam o quão forte Rei é. Desta vez, Amélia exige que ele conte eles que ele realmente é, justamente quando ele está prestes a fazê-lo. Uma presença mágica inunda
a área fazendo com que todos os outros alunos caíssem no chão desamparados. Naquele momento o rei se vira para ver o ser em um manto caminhando em sua direção. Enquanto se aproxima de rei, ele afirma que cada um deles serão sacrifícios e impulsos. Eles não devem ficar tristes, pois estarão contribuindo para o desenvolvimento da feitiçaria em uma reviravolta chocante dos acontecimentos. Quando o ser se revela, Rei vê que a sua professora, Miss Grey antes. Indo contra Miss Grey, Rei promete contar a Emília tudo o que ela precisa saber sobre ele assim que ele terminar com o situação atual. Ver seu professor faz com que todos os pensamentos raciais façam sentido. Ele revela a Miss Grey que ela é Eugenia, cujo objetivo é o Ingram do aluno. Ele a lembra do fato de que ela o havia informado sobre isso mais cedo, quando falou sobre os alunos expulsos, ouvindo dizer e lembre-se que isso a impressiona e ela agora está ainda mais interessada em seu Ingram. Neste ponto, Rei percebe que ela queria sequestrar estudantes usando o treinamento na floresta de Kafka e tinha foi quem controlou os monstros que não deveriam estar lá em primeiro lugar. Mais uma vez Miss Grey fica impressionada com o quão certos são seus pensamentos. Ela ainda revela que tem realizado o treinamento todos os anos para servir como uma desculpa digna para fazer os alunos perderem. Isso lhe deu a chance de jogar o professor lamentável com. Ninguém nunca suspeitou que ela fosse a culpada com tudo que ela diz. Rei assume que ela também tinha levado o alho para fazer o que ele diz. Mas ela nega que, afirmando que ele não tinha as capacidades para fazer qualquer coisa. No entanto, ela elogia Li-1 por Rei ameaça Miss Grey. Prepare-se para perder um ou dois braços. Só então os dois se enfrentam com Miss Cinza soltando um fogo poderoso. Cobra em Rei, que corre defensivamente, notando que as cobras são incapazes de chegar a Rei. Miss Grey os orienta a atacar os outros alunos. Isso faz com que Rei aproveite seu poder como feiticeiro da lâmina de gelo. Com esse poder que ele bloqueia Miss Grey, ataca e a faz implorar por sua vida quando ela tenta jogar esperto. Atacando-o mais uma vez, ele ameaça ela com uma lâmina de gelo. Só então ela se injeta com o sistema de pisada escura, fazendo-a se transformar em um monstro vicioso e aterrorizante. Você gostou desta recapitulação? Se você gentilmente gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, para que possamos trazer-lhe a recapitulação do próximo episódio. Até a próxima vez, tomar cuidado e ficar seguro.